Boa noite, gente. Hoje a gente está aqui com o Lucas Dupin, no Intercâmbio no Inferno. O Lucas, ele é mestre e bacharel em artes visuais pela UFMG e nos últimos 15 anos ele tem realizado exposições individuais e coletivas promovidas por instituições como Instituto Tomoyotaki e Funarte, além de já ter participado de mais de uma dezena de importantes premiações e residências artísticas como Bolsa Pampulha, Pivô, FAAP, Fundage. Ele é representado pelas galerias Lume, de São Paulo, e Periscópio, de Minas Gerais. Então, boa noite, gente. Boa noite, Lucas. Boa Vamos... noite. Boa E noite, aí? Lucas. Bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado eu, queridas. Então, conta pra gente, Lucas, o que você tem feito, como que foi sua trajetória nas artes visuais? Você pode começar de trás para frente, de frente para trás, ou do meio, você que escolhe. Vai aí. Não, eu sou todo embolado para essas coisas, né? Assim, da onde assim, onde que começa, não sei, né? Para onde vai também, não sei, né? Vamos falar então do meio, eu acho. Porque às vezes a gente consegue tatear essa coisa do início, assim. Cara, eu estou num momento, né, Camila, assim, super focado na produção do meu livro, né? Eu estou nesse momento, assim, desde o início do ano, que eu resolvi, depois de 4 anos adiando isso constantemente, que eu decidi realmente tirar do papel, assim, e contar com a ajuda de todo mundo que conhece meu trabalho até aqui e realizar esse livro através de uma campanha de financiamento coletivo. Então, é uma coisa que, quando a gente vê acontecendo, a gente não imagina o trabalho que dá, né? Organizar a página, pensar a estrutura, essa coisa toda da divulgação e por aí vai, é algo que demanda uma energia assim absurda, né? Então é algo que tem me consumido bastante, um desafio, né? Você pegar agora já são praticamente 15 anos de produção assim ininterrupta, né? No campo artístico. E aí você se vê diante de você fazer uma autocuradoria, não que a gente não faça isso constantemente, que é uma coisa que a gente pode até falar, mas quando você dá o livro, ele tem esse lugar que parece que ele decanta, né? Até conversando com a Edith outro dia, Edith Derdick, né? Uma super artista que também muito debruçada sobre esse objeto que é o livro, e no livro dela ela fala isso, é um pedaço de tempo num pedaço de espaço. Então você imagina, você pega um pedaço de tempo que é 15 anos, na verdade coloca num pedaço de espaço, só que isso por si enreda uma trajetória futura que a gente não sabe como esse livro vai ser visto daqui a um tempo. Então, daqui a 10 anos, né, como que você quer que o seu trabalho seja visto? Quais os textos? Qual a justaposição de imagens? Isso tudo, quando ainda está movediço, ok, mas depois que você imprimiu, encadernou, pôs na estante, as pessoas têm isso em casa, é outra coisa, já não te pertence, né? Igual os nossos trabalhos enquanto artista. Então dá um frio na barriga, né? Por exemplo, eu estou diante do exercício agora, assim, eu recebi a primeira entrega assim, de design algumas semanas atrás e estava passando quase 60 páginas. E olha que eu já tinha feito um mega recorte assim da produção, da minha produção. E estava passando quase 60 páginas. E aí você fala, o que eu vou tirar? Qual obra que sai? Qual... Imaginador, pensa aí. Esse Assim, exercício de síntese, para mim, é muito complicado, sabe? Eu acho mais difícil do que você, né, estender. sim, é uma coisa é, doída, mas ao mesmo tempo um exercício ótimo, né? Mas é um exercício de construção narrativa, assim, não deixa de ser. É igual montar uma exposição individual, que a gente pensa o argumento, qual trabalho vai entrar, qual trabalho vai estar perto de qual, né? Tudo isso tem uma intencionalidade naquela coisa e coisas que vão ocorrendo no próprio processo. E Uhum. ao longo disso eu também estou com minha produção, né, de ateliê assim, a 1000 por hora. Então, ao mesmo tempo, produzindo, né, no caso, eu estou produzindo no momento muita pintura, né,
Então, é produzindo pintura, escrevendo projeto, escrevendo, diagramando livro, né? Coordenando uma campanha, coordenando outros projetos que já estavam aprovados. É isso, né? Vida louca. Vida louca, é assim, né? E você está fazendo umas aquarelas sobre livros, né? É isso que você está fazendo, de pintura? Ou tem mais alguma coisa? Não, no momento eu estou super focado nesse trabalho, porque durante a campanha de financiamento a gente cria algumas recompensas, né? Também, assim, algumas contrapartidas, digamos. E aí uma delas foi um múltiplo que eu fiz, uma tiragem, assim, uma edição desse trabalho com as aquarelas sobre os livros. Então foi praticamente 30, mais ou menos 30, se não me engano, que foram vendidas, né, como apoio ao livro, e elas estão em produção. Eu estou finalizando elas agora. Ao longo disso, produzindo obras para as galerias. Então, abre uma exposição, por exemplo, agora. Amanhã abre uma exposição no Museu Mineiro, mas aí é um trabalho que é um vídeo, então é mais tranquilo, né? Saudade de expor vídeo, que é só mandar o arquivo. Porque quando é mandar pintura tem todo um paranauê, né? Assim, uma dificuldade. Mas no mês que vem eu participo de uma outra exposição em Vitória, numa galeria de lá, que chama Matias Brota, e aí eu estou finalizando, inclusive está até aqui atrás de minha obra, eu estou para montar aqui para fotografar o trabalho. Então é isso, né? Esse trabalho das aquarelas sobre os livros, na verdade é um trabalho que eu comecei em 2008, 2009, fiquei 10 anos sem pôr a mão nele de novo, 10 anos. E aí é a coisa louca do processo artístico, né? Não é porque a gente ficou 10 anos sem pôr a mão no negócio que ele não estava vivo. Ele estava ali o tempo todo, e aí quando foi em 2018, não, 2019, na minha exposição na Periscópio, aqui em Belo Horizonte, que eu falei, eu quero mostrar essa pesquisa de novo. Ou, de novo não, porque não é a mesma, jamais é a mesma, né? Mas eu quero apresentar essa pesquisa que parou, que ficou parada num momento ali, e retomar essa pesquisa. E aí eu retomei em 2019 com força total esse trabalho, e aí não parei mais, porque ele tem uma questão que é um trabalho muito laborioso, porque até eu chegar na etapa da pintura são 20 etapas anteriores. Desde conseguir o livro, cortar o livro, compor, aí cola, aí reforça, aí cola, reforça, sabe? Tem toda uma etapa, né? Porque eu uso pólvora, eu uso doração, são vários processos ali. Tem algum aí para mostrar para a gente? Aí na mão, assim? Só de esticar a mão, assim, pegar. Deixa eu ver. Aqui tem um. Deixa eu ver se eu pegar, se ajuda. Mas é porque aqui tá escuro, né? Mas está dando para ver. Aqui é um fragmento, né? Eles são duas partes, olha lá a outra. Aqui são duas. Então, não vai dar muito para ver, né? Mas isso é um livro, ele está cortado. Isso aqui é porque eu acabei de colar ele. Então tem uma estrutura por trás, tá vendo? Que agora eu vou dar acabamento. Tem que tirar, ó, tá até vendo, ó. Vocês estão vendo o trabalho sem estar acabado. Mas ele está já montado aqui, agora entrou o acabamento. Então tem aqui a doração, aí tem a aquarela, tem pólvora, e tem outra. Eu brinco que é técnica mística, porque tem tanta coisa aqui que, assim, basicamente é pintura. Eu queria que eu tivesse montado aqui bonitinho para nossa conversa, mas não deu tempo não, gente. Hoje foi corrido. Mas é um trabalho que ele é quase assim, né? Eu tenho esse pano de fundo, essa história com a encadernação, né? Que é algo que eu comecei a fazer ainda logo quando eu entrei na Belas Artes e que virou uma fonte de renda minha por muitos anos. Enquanto eu estudava, enquanto eu estava ali estudando, eu sempre estava fazendo meus livros, dando curso, né? E eu continuo ministrando cursos, mas a encadernação em si hoje eu não faço mais assim como comercialmente, né? Às vezes eu faço para mim alguma coisa e tal, mas
esse trabalho me lembra muito o processo da encadernação mesmo, sabe? Pelo método, pela sistematização do processo de produção da coisa. Os recursos que eu uso são quase todos da encadernação, só que assim, o engraçado é que eu vou e corto o livro, né? Só que são livros que estão indo para o lixo, porque a gente esquece que uma infinidade de livros eles vão perdendo a serventia mesmo. E eles não têm lugar. A biblioteca não quer, a pessoa não quer mais o livro, então não tem para onde mandar esse livro. Por exemplo, Código Civil antigo, ninguém quer. Livro de medicina, ciência, livro de estudo antigo, ninguém quer, porque foi desatualizado. Enciclopédia é uma das coisas que eu mais ganho, porque enciclopédia é um livro que ele não tem mais um empréstimo, né? Com o Google, assim, quem faz pesquisa hoje numa Barça? E aí as pessoas precisam liberar espaço, acabam jogando fora esses livros. Então eu comecei a recolher esses livros do lixo, literalmente. Então eu começo a usar livros que às vezes as pessoas falam assim, mas que dó cortar o livro. Só que muito pelo contrário, justamente eu ficava com dó de ver ele para o lixo, ele não ter nenhum uso, e eu falava, gente, eu vou dar um uso para esse livro, vou dar uma nova, um Uma novo vida, né? lugar, uma nova Uma vida, né? ressignificação, né? Ressignificar esse livro que, Então, né? assim, eu Ô, Lu, começo a trabalhar com o livro porque ele estava ali sempre na minha mão e eu não conseguia ver livro indo para o lixo, e aí eu ficava empilhando livros em casa, e aí quando eu começo a trabalhar com eles. Oi, Naísta. tem que você dar os cursos e tudo. Eu fiquei curiosa, eu queria te perguntar sobre esse curso que ainda está aberto, que é o Planejamento para Artistas Caóticos. Como é que é? Gente, nossa, foi maravilhoso esse curso, assim, de um tanto, foi muito bom. Eu fiz na verdade, o que aconteceu? Esse curso é um curso que eu estou pensando, elaborando ele há muito tempo. E aí, com aquela coisa da Lei Aldir Blanc, eu falei, eu vou fazer um mini curso sobre já essa organização desse material que eu estou fazendo. Ela já estava em curso, mas o plano era, vou dar o curso no final do ano, depois que eu lançar meu livro, abrir minha exposição. E aí, ok. Aí eu abri o mini curso. Gente, o negócio, assim, sei lá, tomou uma proporção outra, que teve quase 600 pessoas, né, inscritas. E aí eu falei, nossa, não, vou já fazer o curso, já bora aprender, pegar essa demanda e fazer algo acontecer mais rápido, né? Assim, porque início de semestre também é muito bom, porque tem muito edital, então acho que as pessoas vão querer trocar essa ideia para se prepararem para esse momento. E dito e feito, assim, aí eu fiz a versão do curso mesmo, aí foi um curso mais longo, foi um curso que durou um mês, foram ao todo pouco mais de 16 horas de encontro, acho que deu até 20, porque depois eu ainda fiz um plantão com o pessoal, mas foi um curso muito bacana para conversar sobre questões muito práticas, sabe? Não era um curso que discutia poética, não era um curso que falava sobre história da arte, não, era um curso bem prático sobre portfólio, sobre rede social, sobre dinâmica de trabalho em ateliê, dinâmica de manejo de arquivo, de como que você organiza seu material para você ter uma agilidade maior até na sua prática, né? Então não era um curso voltado para quem estava interessado no caso experiência. Só que eu só vou fazer o próximo, Naísa, ano que vem. Acabou que não é porque assim, acabou que eu adiei a minha exposição. O curso que era só para o final do ano eu fiz, mas a minha exposição eu adiei para o próximo ano. O lançamento do livro público oficial também vai ser só ano que vem. Mas eu vou entregar os livros para os apoiadores agora, né, em novembro. Se tudo der certo, agora em novembro ainda eu já entrego, começo a entregar. Mas eu joguei porque, assim, eu estou com foco realmente em concluir esses processos, sabe? Então, o curso ele sempre demanda, né? Eu acho que você também está na área da educação, né? Camila também ministra vários cursos, vocês sabem bem, assim, Sim. demanda uma energia muito grande. Eu realmente me preparo muito assim para dar o curso, então eu acho que
sei lá, é o mínimo que as pessoas esperam, né? Acho que quando eu vou fazer um curso, que o curso esteja redondo, assim, né? Mas foi uma experiência e tanto, assim, desde a graduação, né? Interessante, desde a graduação, que antes, muito antes de formar, eu já ministrava cursos. É uma coisa que sempre eu gostei, nunca parei. E eu percebo hoje com clareza, porque tem horas que o povo até briga assim, Lucas, vai para o ateliê produzir e tal. Eu falo, cara, mas eu preciso os cursos para mim são um lugar de troca, por causa daquilo que a gente estava falando antes de gravar, né? Tipo, a gente fica no ateliê hoje e a prática ela vai ficando muito bitolada, ela vai ficando muito circular, vai ficando autorreferenciada, sabe? Eu acho que o trabalho, a pesquisa, ela perde profundidade quando a gente se fecha, né, nesse processo aqui. Então, eu estou no meu ateliê, inevitavelmente eu estou com as minhas próprias questões, eu estou sem atravessamentos. Aí, quando você dá um curso, você conhece outras pessoas, elas vêm com as demandas, aí você começa a refletir sobre a sua própria prática, na verdade, né? Não sei se é assim com vocês. É assim, quando você fala para outra pessoa, parece que é diferente de quando você fica só no pensamento. Acho que você consegue, é quase uma análise, né? Assim, análise que eu falo, Sim. tipo, de terapia mesmo. Quando você faz uma autoanálise, você fala para o terapeuta, você consegue meio que entender sua vida um pouco. Mas quando você fala para outra pessoa sobre o seu próprio trabalho, eu vejo que você consegue formular as ideias e ainda cria lá enquanto você está falando, né? É muito... Super, nossa. É o velho círculo, é falar fazendo, fazendo, falando, sabe? Assim, aquela coisa que vai se retroalimentando, né? Que é o trabalho quando você está em coletivo, quando você está em grupo, né? À medida que você fala, você elabora, né, também as coisas. E eu Totalmente. acho que essa é uma coisa que eu não sei como é que anda hoje, né? Assim, eu estou um pouco distante desses espaços de formação, é, falo acadêmicos ou oficiais, né? Eu estou realmente é diferente num curso, é diferente numa prática de ateliê, Sim. numa residência artística. Na verdade, eu acho que assim, eu sou um artista que já fez muita residência artística, né? Pelas minhas contas, são 15 ou 16 residências até aqui, Uau. entre residências nacionais e internacionais, assim. Então, é basicamente uma por ano, assim, no último, na pandemia que eu não fiz, mas até que todo ano eu faço uma residência artística. E para mim, no início, ela entrava muito como um lugar, assim, né, eu tive filho muito, muito novo, aos 22 anos, então, para mim, sempre foi um lugar aonde que aquele 1 mês, 2 meses, no máximo 3, assim, que você consegue abrir uma janela temporal, espacial, mental, dentro da sua rotina, para pesquisar algo, produzir algo. Então, eu sempre tive essa dinâmica de pesquisar, 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 às vezes por 1, 2 meses. Aí eu pego esse material, levo para o ateliê, fico olhando para aquilo, fico, sabe, com meus cadernos de processo, e aquilo vai maturando e ao longo do tempo. Então, tem muito trabalho que eu vou voltando neles, que eles foram pensados anos, anos, anos antes, assim. E para mim está tudo vivo, porque meus cadernos de processo estão todos ali no ateliê, na parte fechada, que eu revisito eles constantemente, assim, constantemente. Então não tem nenhum projeto para mim que ele está assim, esse projeto parou. Não, pelo contrário, ele está ali, né, nesse pensador, assim, nessa coisa meio sei lá, sabe, que você pode ali pegar, recuperar aquela ideia. Mas o que eu acho incrível é que você recupera nunca a ideia, né? Você recupera porque você traz ela para o presente, você já não é o mesmo que escreveu aquilo. Então, aquela ideia ela é agregada de uma camada de sentido, da experiência. Por exemplo, esse trabalho com os livros. Quando eu fazia, era uma coisa, ele virou outra. Então, essa pesquisa com os livros, na verdade, aqui tem até vários, assim, virou escultura. Ano que vem que eu vou expor, né, fazer uma exposição mais centrada nessa pesquisa. Tem trabalhos que são mais arquitetônicos, tem trabalhos que são mais instalativos, tem trabalhos que são mais objeto, tem trabalho que é pintura. São coisas que eu nunca mostrei, mas que eu já havia desenhado e pensado há 10 anos atrás. Coisas que eu só estou podendo revisitar agora. Às vezes porque
no curso mesmo, né? Assim, eu cheguei numa ideia que vê se vocês concordam comigo, hein? Você vai fazer um trabalho, você tem que reunir pelo menos 3 condições, né? Você tem que alinhar, você tem que ter tempo, você tem que ter espaço e você tem que ter recurso, seja ele financeiro, material, o que for. Às vezes você tem tempo, mas você não tem o dinheiro para fazer o negócio, comprar os materiais que você tem que fazer. Às vezes você tem tempo, tem dinheiro, mas você não tem o espaço. Você não tem as circunstâncias espacial não te permite realizar a ideia por alguma razão. Então fica nesse, então assim, é muito difícil você realizar uma ideia para quem é artista e se propõe a tornar algo visível e real no mundo, né? Assim, a compartilhar com o outro. Você sempre se vê diante dessa tríade, assim. Você tem que buscar de algum modo alinhar esses elementos, né? Porque às vezes uma ideia, muitas vezes, por exemplo, eu já me deparei com isso. Ixi, entrou um vídeo aí, Camila. É o feed play. Quando você fala, a gente vai vendo seus trabalhos. Ah, tá. Tá aparecendo picadinho assim, que pegou lá no meu perfil portfólio, que tem uns mosaicos grandes das obras. Aí mostra a loucurinha da pessoa, né? Tanto de trabalho em linguagens diferentes, assim. Mas mas se você não consegue alinhar esses elementos, você não consegue fazer a coisa acontecer. Vocês concordam? Porque muitas vezes eu me deparo, no passado, eu me deparava com um problema muito, muito que eu acho que é comum da maioria, que é você não ter grana, ponto. Você não tem grana para fazer o negócio, você não tem grana para comprar o material. Sim. Ou não tem um espaço para fazer e guardar o trabalho depois. Ou você não tem uma rede de pessoas que podem te ajudar a fazer aquele trabalho acontecer, porque tem trabalho, você precisa de fornecedor, você precisa de apoio para fazer, de montador, por aí vai. Então, muitos dos meus trabalhos ainda continuam no papel. Muitos, 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 muitos. Já está melhorando. Então, hoje, assim, né, com essa questão de você ter uma galeria que te representa, pessoas que já confiam e apoiam a sua pesquisa, você vai criando, de algum modo, uma rede de pessoas que estão ali na jornada. Você nunca está sozinho, né? É verdade. E fica mais fácil de realizar um trabalho que tem uma complexidade maior, né? Então, assim, até 2000 e, sei lá, 2014, se eu pegar assim, todos os meus trabalhos têm uma escala muito do que eu tenho à mão, muito de ocupar espaços que estão vazios, muito de estar na rua, de estar, sabe assim, porque justamente eu não tinha um espaço, eu não tinha recurso, né? Então os trabalhos eles vão respondendo também a um diálogo de uma demanda. Então eles têm uma escala da mesa de trabalho, ou eles têm esse olhar que vai para o espaço público e tentar realizar algo nesse espaço, né? E aí depois a pesquisa vai aprofundando muito por causa de algumas residências, né, que já vão dar um suporte como Bolsa Pampulha, de você ter uma bolsa durante meses para poder se debruçar sobre uma pesquisa, né, ter dinheiro para tirar essa pesquisa do papel e colocar ela no espaço. Então, tudo isso são coisas que eu acho que vão acontecendo, né? O Bolsa Pampulha, ele dura quanto tempo? Ela dura, né? Quanto tempo? A pesquisa, uns 6 meses, assim? São 6 meses. Dá um pouco mais, porque no meu ano foram 5 meses de residência em tese, ou 6, já não sei, e uns 2 meses de exposição. Então, você tem um tempo de montagem, de elaboração de algo para exposição, e aí tem a exposição em si. Mas a pesquisa mesmo, elas são, eu acho que dá 5 ou 6 meses, eu não lembro agora, Camilo. E o seu foi a Feira Hippie, né? Você fez a Feira Hippie, a pesquisa. Assim, veja, foi uma residência muito interessante, um desafio, porque eu estava fazendo uma residência artística, participando de uma residência artística na minha própria cidade natal. Então, tinha uma coisa que era, em geral,
numa residência, o mais comum é você se deslocar do seu lugar de conforto, do seu lugar de origem, e você, como que fala, você se desloca do seu lugar de origem para um outro lugar. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. E aí, esse deslocamento, ele provoca, né, já é um olhar. Quando a gente vai para um lugar que a gente nunca foi, nunca trabalhou, você entra nesse lugar com um olhar, uma condição meio quase de exílio, assim, de um olhar, Né? um olhar distanciado, assim, do espaço. Então, você vê coisas. Então, foi interessante porque eu participei do Bolsa Pampulha pouco depois, assim, um ano depois que eu retornei ao Brasil, porque eu passei 2 anos morando na Inglaterra, e aí quando eu volto, eu me deparo com duas situações assim que viraram duas pesquisas distintas. Uma com esses bloqueios de garagem que o povo usa para separar vagas, sabe? Eu comecei a catar aquilo e levar para o ateliê, sabe? Essas latas de tinta com concreto e um pau, o pessoal pinta e usa para Sei. segurar, para marcar a vaga. Gente, eu Uhum. carreguei, sei lá, uns 15 daquilo para dentro do ateliê. Aí, é uma pessoa que eu acabei abandonando. E o outro foi a Feira Hippie. Eu lembro do meu encantamento passando na Afonso Pena, logo que eu voltei para o Brasil, e naquele momento mais caótico possível, que é o desmontando a feira, né? Então a feira acontecendo, gente comendo ainda, samba rolando e aquele tanto de barraca no chão, barulho, lixo, tal. Eu achei aquilo incrível, assim, porque na Inglaterra era tudo muito asséptico, né? A Uhum. rua, as relações, é tudo muito já Matado. muito formatado, né? Então você vê esse caos e vai entender, sentir um olhar meio distanciado naquele momento. Eu falei, cara, isso me interessa. Não me interessa a feira em si. Me interessa esse momento que não é a feira, esse momento que está no limiar entre né, o que era a montagem e a desmontagem da feira. E aí, como eu tenho esse interesse grande pela literatura, pelo tudo que é do universo do livro, eu acabei chamando esse trabalho de paratextos, né? Pensando a feira como um grande livro, e aí o paratexto é tudo aquilo que não é a obra. Então, se você pega uma obra literária, o sumário, a capa, o índice, a dedicatória, o colofão, isso tudo é paratexto, né? Isso não é a obra em si, mas faz parte daquele conjunto. Enreda, né, o conjunto da obra. E aí eu pensei a feira como esse grande livro do qual eu retiro o miolo, digamos assim. Eu retiro o que é a obra e fico só com o que é o paratexto, aquilo que está circunscrevendo o trabalho, a obra, né, no caso a feira, mas que poucas pessoas veem esse processo, né? Então a montagem e a desmontagem da feira principalmente. Só que você tem desde o transporte dessas barracas, o modo como eles empilham. Imagina, gente, é uma feira que tem 3.000 barracas, né, que é montada da noite para o dia, numa madrugada só. É um batalhão de gente. Então, eu fiquei meses ali, virando noite com a galera mesmo, acompanhando e conhecendo as pessoas que montam. São mais de 300 pessoas. Então, você tem os caras que são os donos dos caminhões, assim, que eles têm os montadores e eles meio que gerenciam as barracas, né, dos feirantes, de como que elas vão ser montadas, aonde, tal, tal, tal. E aquilo, para mim, foi fascinante, assim, né, um desafio, mas o trabalho ele ficou centrado nessa esfera do diálogo, né, e a obra que eu levei para o museu, ela foi um primeiro resultado. Então, ainda tem um tanto de trabalho por fazer dessa residência que talvez daqui a alguns anos eu coloque a mão. Talvez não sei. E você viu que agora na pandemia mudou a disposição das barracas? Ô, Camila, eu não fui lá ainda pessoalmente, mas eu vi sim. Eu vi de longe. Eu Do vi um prédio dia lá de cima. passando de carro e parece que eles espaçaram as barracas, né? Sim, fizeram duas. É porque eu estava num prédio no 14º andar, de frente para o Palácio das Artes.
Acho que era 14º mesmo, não sei. E aí eles colocaram, tipo, 2 fileiras de barraca, assim, e deixou o meio livre, tipo, um vão livre, assim, para o pessoal Olha circular. só, Uhum, tiraram os corredores, então. uhum. Não, a feira, assim, é incrível. A sensação de caminhar na feira de madrugada, com ela praticamente montada e ninguém dentro, é uma coisa, é uma experiência estética, gente. Lá É muito fora. louco, é muito louco. Isso virou um ensaio fotográfico enorme, que eu tô doido, inclusive, para retomar, porque eu acho que tem muita coisa que eu não consegui fazer na época, porque eu não tinha uma lente que dava conta da pouca luminosidade, sabe? Porque tá na madrugada ali, é tudo meio escuro. Uhum. Tem trabalho de vídeo, tem trabalho que é performance, enfim, virou várias coisas. Só que é isso, às vezes o trabalho ele demanda um tempo, ele demanda um recurso que você não tem naquele momento, né? Verdade. Para o Bolsa Pampulha, eu fiz essa videoinstalação. E aí eu convidei o Pedro Veneroso para fazer as filmagens comigo. A Sara Não Tem Nome também foi com a gente para fazer uma captação de áudio, para fazer algumas imagens. E eu e o Pedro ficamos editando esse material que é o vídeo. E eu tenho esse hábito de criar regras malucas na hora de fazer os trabalhos. Eu crio algumas regras assim para mim internas, sabe, de trabalho. E uma, por exemplo, para o vídeo, que foi assim, né, acabou sendo um inferno fazer o negócio, mas eu gosto também desse desafio. O vídeo, ele tem uma construção narrativa que ele segue precisamente o desenho da feira, como se visto de cima. Então, a feira ela é toda setorizada, né? Você tem 12 setores no corredor central, que são divididos por cores. Então, você tem o setor verde e branco, que é comida, vermelho, que é móvel, bege, que é decoração, azul, que é de bebê, azul e branco, que é de, acho que é roupa, sabe? Esse é vermelho e branco, que é joalheria, bugiganga, essas coisas assim. Você tem vários, são 12. Então, eu fui ao longo desses encontros, usando como uma moeda de troca desses diálogos, ou melhor, como um resquício desse diálogo, eu fui ganhando de todas as pessoas que montam a feira lonas velhas, lonas antiga da feira, aquelas lonas Uhum. mais surradas, assim. Eu fui ganhando assim muitas lonas e aí eu construí uma barraca, inclusive eu construí uma barraca que não existe, na verdade, porque eu redesenhei a barraca como eu inventei, né, um desenho de barraca que não existe, mas que é como se fosse a junção de 6 barracas da feira. Então, ela tem uma área maior interna, e aí dentro a cobertura dessa barraca grande, ela foi feita com essas lonas que eu ganhei, e ela tinha uma certa organização das cores, que quem não conhece a feira acha assim, não, parece meio circo, né? Mas na verdade é porque a feira ela é toda colorida e setorizada. Então a barraca ela meio que mimetizava essa reunião desses setores e o vídeo era exposto dentro da barraca. Uhum. E o que eu estava falando da organização do vídeo é porque é como o vídeo tem 12 minutos. E esses 12 minutos foram divididos estritamente seguindo a dimensão proporcional entre cada setor da feira. Então, o setor de decoração ele é muito menor do que o setor, vamos dizer assim, o setor de decoração ele é X. O setor de roupa de bebê ele é metade de X. O de bijuteria é 2X. Você fez Por a aí vai. Só que proporção, né? A proporção. proporcionalmente, eu peguei a planta da feira e literalmente a gente fez uma timeline na edição do vídeo seguindo precisamente o desenho da feira. Aí você Então extrai você. tem umas mudanças de assunto no vídeo que ele tem a primeira metade a montagem da feira, aí chega no meio que tem um buraco, que tem um vazio, que é a entrada para o parque municipal, que não tem imagem, só tem o som da feira.
e aí já vai para a desmontagem da feira. Então é como se você não vê a feira. Entendi. Você não vê nenhum elemento da feira. Você vê a feira sendo construída e no momento que ela constrói, ela some. Você vê o som, você escuta o som e ela já aparece sendo desmontada. De Legal. novo até o caminhão. Então tem um loop, né? Tem uma figura meio Ouroboros assim, que o caminhão, o vídeo tem uma coisa que eu gosto muito, que ele é em loop, né? Mas ele começa com o caminhão sendo aberto e ele termina com o caminhão sendo fechado. Então ele abre de noite e ele fecha de dia, sabe? Assim, essa porta, né? Legal demais. Então tem uma coisa assim. Essa questão da montagem desse vídeo, não sei se você conhece as montagens do Eisenstein. Eu já vi alguns trabalhos do Eisenstein, mas naquelas aulas assim lá da Belas Artes, de vídeo e tal. Ele faz tipo montagem rítmica, montagem Ah, tá, seguindo. visual. Entendi. E aí eu acho que esse tipo de montagem sua deve misturar essas questões que ele falava, né? Fala aí. Achei muito. Eu usei um recurso, assim, na verdade, visual para orientar, espacial para orientar a linha do tempo do vídeo. Uhum. E na barraca, um lado dela inteiro, eu mimetizei essa divisão. Mas, assim, isso, na verdade, não está no texto. Isso que eu estou falando não está no... não é um motivo do trabalho, é mais um processo mesmo de trabalho, assim, né? Quem vê não vai ver muito isso, vai ver uma divisão e tal, tem uma coerência, tem um negócio. Só que eu tenho esse interesse de, às vezes, nos processos de trabalho, né? Igual a gente estava falando antes lá de Ouro Preto, do Casa Vazia, que eu me propus a fazer assim, eu fui para uma residência e eu me proponho a fazer trabalhos que sejam só com barquinho de papel. Eu não tinha nenhuma obrigação com isso, mas eu sempre me proponho a fazer mergulhos, às vezes, em um objeto muito simples, muito pequeno, porque eu acredito nessa pesquisa, nesse mergulho que é vertical, sabe? Um objeto simples, você começa a pesquisar. Então, é a pedra portuguesa, que aparece num trabalho e vira objeto de pesquisa, que vira performance, que vira vídeo, sabe? E que tem outros trabalhos ainda que eu estou elaborando, que derivam de uma pesquisa que começou por um objeto super simples e que vai virando uma coisa maior, assim, numa linha temporal. É o Você, livro, Eduardo, sabe? esse trabalho lá de Ouro Preto, você montou em algum outro lugar? Ô, Naísa, esse trabalho foi 2008, né? Eu acho que foi 2008. Eu expus ele a primeira vez em 2008 ou 2009, de uma forma completamente equivocada. Eu acho que tem a ver com uma maturidade mesmo no processo mesmo de, né, de concepção, de produção do trabalho. Uhum. Mas a resolução formal do trabalho, ela nunca me agradou, e isso ficou parado por anos. Foi só em 2018 que eu resolvi pegar esse trabalho de novo e remontá-lo do jeito como eu acreditava que ele tinha que ser. Embriões, os trabalhos são meio embriões de ideias, projetos que às vezes você vai revisitar depois de anos e aí vira uma outra coisa, né? É muito. Eu tava vendo que eu lembrei de um outro trabalho seu lá do Parque Municipal, aquele das molduras, aquilo é maravilhoso, aquele trabalho. Dá para fazer ele em várias lagoas diferentes pelo mundo aí. Nossa, gente, época de casa vazia, né? Maravilhoso, delícia aquilo ali. E, pois é, Naísa, são trabalhos que
como que é a coisa, né? Assim, se você pensar, aquele trabalho está intimamente ligado ao trabalho do Casa Vazia 5, que foi o logo anterior, no ano anterior, que eu usei as molduras, aquelas mesmas molduras que eu uso. Por que elas aparecem de novo? Porque eu fiz um trabalho no Casa Vazia 5 que era isso 2007, né? 2007, olha só, 14 anos atrás. Que eu fui cavando a parede, construí umas pinturas assim, que na verdade ela não tinha adição de tinta, ela era só a própria camada. Ela era uma prospecção de camadas de cores anteriores. E aí, só que eu saquei que tinha uma linha que era o rodapeito, assim, antigamente, né? Não usava rodapé, rodapeito, assim, a metade de uma cor escura para baixo, uma cor clara para cima. E aí eu usei essa linha como uma linha da paisagem, da pintura clássica, né? Então, tinha um entendimento assim, dessa proporção áurea e tal, da pintura de paisagem. E aí eu vou construindo, eu fiz 3 na parede, né, dessa sala, e aí eu pintei as paredes ainda de branco para reforçar e coloquei uma moldura. Então, de longe, você acha que é uma pintura mesmo. É uma pintura, mas eu falo assim, uma pintura no estrito senso, assim, de adição de pigmentos, né? E aí, aquelas molduras, eu depois levei para casa. E aí eu nessa época era uma época que eu frequentava muito Mercado Novo. Eu quase cheguei a ter ateliê lá. Eu lembro que eu consegui 2 salas por Casa Vazia nessa época. Inclusive, era eu, o Thales e o Rafa Perpétuo. A gente ficou penando ali naquele mercado. Exato. Era uma época que o mercado não era hypado igual é agora, né? Imagina, que isso, a gente ganhou 2 salas de graça lá, né? Eu quase montei meu ateliê lá no Mercado Novo nessa época, porque eu vivia lá dentro, né? Nessa época eu ainda fazia muito livro, tinha uma produção muito grande de sketchbooks que eu fazia para vender nas lojas e tudo mais. Então era um lugar que eu estava sempre. Olha o trem. E aí, eu me perdi aqui, gente. Me perdi. Eu estava falando do Casa Vazia porque... das molduras. E aí... não. E aí o que aconteceu? Eu fiquei muito amigo de 2 irmãos que fazem molduras lá no mercado e que moravam muito perto da casa dos meus pais, onde eu morava na época. E eles estavam com muita moldura para jogar fora por causa de cupim, essas coisas. Eu falei, não, me dá essas molduras aí, pelo amor de Deus. Eu peguei as molduras com eles, né? Tratei as molduras, pintei e foi as molduras que eu usei, né? Porque eram muitas molduras lá na instalação. Então era um jogo, essa obra, um jogo entre o espelho d'água, né? Do próprio lago, as molduras, e tinham vários espelhos também que ficavam flutuando. Então, esses espelhos flutuavam no limiar da água, né? E aí foi muito legal, porque ao longo dos dias os bichos apoderaram, né, da instalação. Aí eu chegava lá, tinha um cágado em cima do espelho, aí tinha os patos afundavam o negócio todo. Eu achava o máximo, assim. Mas ainda bem que eu fiz umas imagens antes, porque depois virou, sei lá, o playground dos animais do parque, né? Uma ilha, né? Virou playground, assim. Mas foi essa coisa de caminhar, né? Eu fico pensando tanto de trabalho meu que é devedor dessa relação de alguém que caminha pela cidade, de alguém que bate perna, sabe? Que bate perna, porque assim, essa relação com o espaço, ela começa porque é um lugar que eu estou trafegando por ele, que eu estou caminhando ali né? Você vai entendendo essas relações. Então eu acho que a gente está falando dessa prática de ateliê, é uma coisa que, por exemplo, com a pandemia, eu senti muita falta disso, de estar na rua, de estar caminhando, de ficar muito dentro de casa. Nossa, vou descendo nesse processo. E aí o trabalho vira muito pintura, né? Tem sido muito pintura nesses últimos tempos. Se a gente pegar, eu nunca pintei tanto na minha vida, assim. Nunca, nunca. E está sendo muito pintura, porque tem essa escala do corpo, do ateliê, de estar em casa, de estar com um bebê pequeno, né?
E aí a mobilidade da gente fica mais reduzida e o trabalho responde isso, né? Às vezes a gente pensa assim na vida do artista que o trabalho tem a ver com sei lá, isso, aquilo. Não, às vezes é simplesmente porque nasceu minha filha e eu estou mais em casa. É isso. É intempéries da vida, né, do fim. As intempéries da vida. Mas aqui, você está no seu ateliê, né? Você está no celular ou no computador? Será que você podia mostrar um? Nossa, eu estou no computador. Mas eu posso tentar mostrar alguma coisa. Aqui, na verdade, assim... A pilha de cadernos de livros de artistas. É um ateliê laje, né? Aqui onde eu estou, é uma laje, ela é aberta de todos os lados. Era um lugar que era, eu não vou dizer abandonado, mas era um lugar praticamente abandonado, assim, do prédio onde eu moro, que é um prédio bem pequenininho. E aí, logo que eu mudei, eu fui meio que me apropriando desse espaço, sabe? Aí eu pintei, pus luz, que não tinha luz, trouxe planta, pus armário, fechei os lados, com uma lona, para poder trabalhar aqui, né? Então, era um espaço subutilizado. E até uma coisa curiosa, porque outro dia eu tava na análise pensando nisso, assim, meus ateliês sempre foram nesses espaços, assim, é muito louco. Porque meu ateliê, quando eu morava ainda com os meus pais lá atrás, eu me apropriei tipo meio que do quarto dessas casas, né? Toda casa antiga tem esse quarto de empregada, né? Assim, a dependência de empregada, que é um absurdo, né? Porque é um quarto, em geral, é um quarto ridiculamente pequeno, que só cabe uma cama de solteiro, um armário e nada mais, né? Nada mais, e super simples. Então, meu ateliê, na casa dos meus pais, meu primeiro de todos, era um quarto de empregado. Depois, quando eu me casei, mudei para um apartamento, era o quarto de empregado do apartamento, que era também abandonado, largado, não tinha nem piso, assim. Foi meu ateliê por 8 anos. Aí depois, de novo, eu tô aqui, olha só. Aí depois eu aluguei, não? Aí depois eu aluguei um espaço, aí era o ateliê, mas também era o barracão de empregada, era o barracão que, em tese, não era um quarto, mas era um barracão no fundo, que também tinha essa mesma função. E aqui, a mesma coisa, tem um quartinho aqui que é a mesma coisa, era como se fosse uma dependência de empregada. Gente, que coisa. Todos os meus ateliês até hoje, tirando as residências artísticas, olha aí, foram em lugares assim, que na verdade eles nunca foram ocupados com essa função. Isso que é o mais doido, eles nunca foram ocupados com essa função. Eles sempre viraram lugares de depósito, lugares que as pessoas jogavam que elas não queriam ver lá dentro. E aí eu me apropriei desses espaços como um lugar de trabalho, né? Então eu chego, ordeno as coisas e tal, e mantenho. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Não vai dar para ver não, viu, gente? Tá escuro ainda, mas aqui... não dá para ver, né? Vamos combinar. Eu tô sem a luz. Aí, ó, experiências que tem que ficar tudo coberto por causa da chuva, mas aqui é o lugar fechado onde ficam, sei lá, ficam os meus cadernos de processo, coisinhas, armários, né, por todos os lados. É isso, e gavetas. Eu podia estar com o celular, né? Mas tem os armários aqui que ficam as gavetas e mais gavetas de livros. E bancadas. Mas tem aqui bancadas. Deixa a gente ver a extensão para lá. Você ligou a luz, né? O quê? Dá para ver a extensão do ateliê para lá? É tipo um espaço, é um vão, né? Assim. Sim, dá para ver. Tem tipo... Dá para ver? Eu não estou vendo o que vocês estão vendo. Sim. Dá para ver as plantas, a vista da cidade. Vocês estão vendo? Dá para ver um 360 da cidade, assim, aqui. Eu estou alto, mas não é tão alto assim, né? Mas é aberto. Então, quando chove, esse que é o meu problema aqui, por exemplo, né? Quase todo o trabalho meu
eu tenho que criar uma solução de guardar o trabalho depois. Então, todos vão ficando muito... Às vezes algumas soluções surgem por um problema de espaço, por um problema de guardar. Então, eu sempre penso como que eu vou guardar o trabalho depois. Então, tem sempre uma engenharia de como que eles vão dobrar, como é que eles vão se encaixar entre si. Eu sempre penso e projeto isso antes, porque eu não tenho espaço. Agora eu tenho espaço, mas a questão é que é sempre um espaço temporário, né? A gente não sabe até quando a gente vai estar no lugar. A casa é alugada, não é minha. Então, assim, são coisas que a gente... Hã? Guimarães Rosa, é que eu estava vendo uma entrevista dele, ele fala que quando ele vai escrever um romance, ele não pensa não pensava, né, que já morreu, não pensava na quantidade de páginas, então ele ficava livre para escrever. Só que quando ele foi convidado para um jornal para poder escrever contos e tinha um limite X de espaço, isso daí também foi um gatilho para a criatividade dele. Então, às vezes, quando a gente tem uma limitação, muitas das vezes, né, isso daí provoca, em algum sentido, dentro da gente, potencializa, né, a criação para outro caminho que a gente não está acostumado. Eu acho isso muito sensacional. Eu sempre lembro dessa fala dele quando eu tenho alguma limitação, assim. E aí a Nossa, gente... Camila, eu acredito nisso demais, viu? Demais. Assim, Pois não, eu não penso como limitação, sabe? Assim, eu não penso como limitação no sentido negativo da palavra, né? Mas, a, mas isso que eu estava falando de criar essas regras, né? É um pouco isso, assim. Eu acho que quando você restringe o seu objeto, ao invés de você perder, você ganha, sabe? Na verdade, ele se expande, porque é uma coisa que não tem contorno, na verdade, né? Então, assim, mas na verdade, quando você foca sua energia em um ponto muito, muito, muito específico, na verdade, você vai entender que aquilo micro está no macro, sabe? Tem uma reverberação entre as coisas, eu acho. Isso eu acho que vale para pesquisa, isso eu acho que vale para prática artística. É uma coisa que, sei lá, desde Belas Artes, desde graduação, eu sempre me propus a fazer as coisas muito assim, vai ser com isso, isso e isso. Eu limito o material. Tipo, aquarela, até muito pouco tempo, eu nunca comprei nenhum tubinho de tinta a mais. Sempre usei o que tinha ali, tipo, e azar, se vira, né? Hoje que eu já me permito, às vezes, comprar um pigmento que eu falo assim, isso aqui vai me adiantar a vida porque eu preciso acelerar meu processo, né? Então, eu tenho um controle maior, vou investir nisso. Mas até pouco tempo, até isso, assim, limitar, sabe, o uso de tinta, assim, eu sempre acho, o Flusser fala um pouco isso, né? A liberdade, ela não é a você, na verdade, colocar um limite, ele é liberdade. Porque se você não tem limite, se você pode tudo, é o velho jogo, né? Você pode tudo, dentro do caos não tem liberdade, é tudo acaso. Você não está escolhendo, na verdade, porque você faz uma escolha para negar outras, mas quando está tudo dentro do bolso, você não sabe, você está no caos ali, né? Você precisa fazer, eleger uma coisa em detrimento de outra. Então, quando você restringe a possibilidade de escolha, na verdade, você também acaba ampliando, de algum modo, essa pesquisa que vai para dentro, sabe, do objeto. Ela começa a conversar com tudo, assim, eu acho impressionante. É o barquinho de papel, né, que a gente estava falando, que vira performance, que vira conversa, que vira intervenção, que vira foto, que vira um tanto de coisa. E é um barquinho de papel. É a mesma coisa. E não é a mesma coisa no momento, né, que você faz. né? Eu tenho a sensação de quando, assim, eu estou fazendo uma série de aquarelas e hoje eu fiquei muito tempo pintando aquarela. E aí, quando você para de pintar, aí você vê um negócio que eu não acredito que isso aqui é aquarela também. Quando você vai ver outra coisa, sua visão fica meio que deturpada. Eu não sei se acontece com você também, assim. Você vê Como no... assim? Quando você para de dar um descanso, quando você vai descansar, assim, é, da pintura, quando você pinta muito tempo direto, aí você sai, você acaba vendo aquarela onde não existe, assim. Sei lá, acontece isso comigo.
Eu não sei, o que acontece comigo é que às vezes, assim, essa coisa louca de você às vezes passar 2 horas e quando você vê, o que você fez? Eu pintei uma folha. Uma folha. É Ai, ridículo, né? Assim, é ridículo, porque o tempo da pintura é outro, né? E esse trabalho da aquarela sobre livro é um uhum. trabalho que demanda muito tempo, muita paciência, porque é muito diferente de fazer aquarela sobre o papel de aquarela, que o pincel Ah, flui, a tinta sim. segue, porque não é, imagina, é papel, só que eu estou pintando não na superfície do papel, estou pintando no corte do papel, que está Sim. cortado assim. Então, cada livro tem um papel diferente. Então, tem livro que tem papel couché, tem livro que tem papel jornal, tem livro que tem papel offset, tem livro que tem... Então, cada fragmento reage com o pigmento de um jeito diferente. Tem vezes que corre tudo bem, obrigado. Tem vezes que dá uma dor de cabeça enorme. Então, assim, quem vê o trabalho pronto, às vezes não entende, né, dessas questões técnicas, assim. Mas eu gosto da... Vários amigos já me perguntaram assim, não, por que você não faz óleo ou acrílica? Porque seria muito mais fácil, né? Seria infinitamente mais fácil fazer o trabalho assim. Mas tem uma questão, para mim, conceitual da aquarela, que ela perpassa a própria história, sabe, da pintura botânica, dessa narrativa dos pintores viajantes, dessa observação do mundo, desse lugar de representação do mundo que a aquarela sempre se ocupou muito, né? Então, se você pega o que a gente conhece dessas pinturas dos desbravadores, entre aspas, assim, tal, do Novo Mundo, você vai ver que tem muita aquarela, porque ela tem um imediatismo também, né, uma facilidade de transporte e tudo mais, mas, sobretudo, tem uma dimensão de representação do mundo que me interessa, a técnica enquanto uma camada conceitual do trabalho, por mais que seja mais difícil para mim fazer, né, para eu fazer aquilo ali acontecer, eu acho que o trabalho ele vai se solidificando em diversas camadas assim. E a camada da técnica nesse caso é uma camada importante, sabe? E a Então até que eu aquarela, venho mantendo a aquarela. e a aquarela ela vai sobrepondo, né? São várias camadas, literalmente, né? Porque ela não dá para apagar, né? Dá pra... Ela vai sobrepondo isso de cabeça. Dupin, quando você fez a graduação, Fui para gravura por um fascínio da técnica. A técnica é uma coisa que sempre me interessa muito, né? Eu sou uma pessoa muito da manualidade, assim, então é encadernação, é desenho, é pintura, sabe? Assim, é uma coisa de ter um interesse técnico, de aprender tecnicamente a coisa, mas depois para desconstruir. E a gravura tem essa coisa que, se você não sabe a cozinha da gravura, você não faz, né? Pintura, eu acho que ainda tem uma coisa do imediatismo que é assim, velho, pega a tinta, o pincel e se vira, né? Vai ser feliz aí, vai demorar um tempinho às vezes, mas você encontra o caminho. Na lito, não, por exemplo. Se você não souber que X gotas de ácido tal, com ácido fosfórico, com goma, assim, assim, assado e tal, a coisa não acontece, sabe? Você tem uma técnica que foi sendo desenvolvida ao longo dos séculos que, se você não aprender, você não faz a coisa. Então, assim, eu sempre gostei desse mistério, dessa cozinha, dessa irmandade que acontece na gravura, e que na minha época de Belas Artes ainda tinha um adendo que era a gravura era um prédio à parte da Belas Artes. Ela era um predinho nos fundos da Escola de Belas Artes. E eu tive um momento muito feliz ali, porque a gente tinha a chave do prédio. Nossa, Então a aula acabava, a gente tinha um grupo de pessoas, Paulo Nazaré estava nesse bolo aí, a gente ficava lá até, assim, até 10 da noite, meia-noite, fazendo gravura, imprimindo, sabe? Era um anseio muito grande, porque não tem como você fazer em casa, né? E, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de xilogravura por causa, aí, pelo contrário, pela facilidade de você poder fazer em casa, porque gravura em metal, você tem que ter uma prensa,
você tem que ter ácido. Litografia, você tem que ter as pedras, você tem que ter uma prensa. Serigrafia, você tem que ter tela, mesa, luz, não sei o quê. Estilo, não. Estilo, você tem uma matriz, você tem ali um pedaço de madeira, você tem as suas goivas, um pedacinho de vidro e uma colher de pau, você faz alegria ali, né? Você faz tudo. Então, eu sempre gostei muito da estilo, e esse interesse pela estilogravura, ele acabou, né? Eu ministrei vários cursos de estilo, da relação da estilo com o livro, aí tem uma outra conversa, né? Eu e o Thales Bedeschi, um amigão, a gente deu um curso que era sobre estilogravura e o livro, assim, juntando essas duas coisas. Mas, na ISA, eu fui para a gravura por causa da cozinha da gravura, por causa desse fascínio da técnica, e acabei indo para Lito também muito por conta da Cacau, né, da professora, a Maria de Freitas Veneroso, que era professora da Lito, e que era uma das professoras que tinha uma maior abertura a outras linguagens, porque, embora eu estivesse ali na gravura, eu nunca tive nenhuma relação com a técnica. Né? A gente viu o videozinho que a Camila colocou com os trabalhos, assim, parece uma coletiva, né? De tanta técnica, assim. Porque o trabalho você passa por várias técnicas, né? Tipo, tem pintura, tem tudo, né? É tudo. Tem tudo, tem tudo. O trabalho que pede, né, a técnica, na verdade. É o trabalho, a pesquisa que vai solicitar a linguagem, não o contrário. Então, eu nunca tive muito aí para técnica, sabe? Então, assim, eu sempre zoei que, assim, eu faço fotografia, mas não sou fotógrafo. Eu pinto, mas não sou pintor. Faço escultura, mas não sou escultor. Tipo, não, eu sou artista, ponto. Eu não tenho que ficar me restringindo dentro de uma técnica, né? Eu acho que tem artistas que têm uma proposta que fica mais dentro de uma linguagem, e tudo bem com isso, né? Eu acho que, no meu caso, não me diz respeito. Então, assim, a Cacau era a pessoa que tinha uma abertura maior, tanto que na minha exposição de formatura tinha pintura direto na parede, não tinha gravura. Tinha formando a gravura, não tinha gravura. Ou melhor, tinha umas lito offset, mas o trabalho mesmo principal do TCC era um trabalho que era pintura na parede, sabe? Mas que podia ser um lambe também, podia ser um tanto de coisa. Mas, assim, são as coisas, né? Mas depois a minha orientadora de mestrado foi a Daisy Turrer, que já estava mais na estilo, né? Mas a minha pesquisa foi teoria e crítica da imagem, não é uma pesquisa sobre gravura, sobre técnica, foi uma pesquisa teórica. Nem foi sobre o meu próprio trabalho, né? São coisas que me instigam muito, assim, né? Eu sou um artista que gosta de ler, que gosta de escrever, que gosta de teoria, mas que também está dentro de uma dinâmica de prática, de ateliê, de pesquisa, por aí vai. É um multiartista, né, Lucas? Não, eu estava... Outro dia eu fiz um curso com o Orlando Maneschi, Bituca Sumbé e a Carol Soares, que chamava o artista curador. E aí falava um pouco sobre essa dimensão do artista, etc., né? E aí o Solon Ribeiro, que é um artista do Ceará, se não me engano, aí ele usou uma expressão que achei ótima, gente, eu me identifiquei mais, que é um quase artista, quase pesquisador, quase curador, quase, ao invés de ser etc., é quase. Quase cinema. É a precariedade, assim, da coisa, né? Porque a gente acaba sendo muita coisa, mas também às vezes está muito ligado porque a gente tem que ser mesmo, porque de outra forma a gente não conseguiria exercer o que a gente quer fazer, né? Exatamente. Ô, gente, a gente já está caminhando para o final. Quem quiser perguntar alguma coisa para o Lucas, fica à vontade. 1h30 já passou, gente. Pois que é isso? E aí, Celso, quer falar alguma coisa? O Celso sempre fala alguma coisa interessante no final. Assim. Pesou para o seu lado, hein? O que eu gostei, assim, eu estou conhecendo o trabalho agora, né? Mas com a sua fala também, eu fiquei vendo um pouco, assim, toda uma questão cartográfica, de coleção de coisas que você faz de ordenamento, e
e a organização quase sempre expográfica, né? Então você traz muita coisa museal para essa organização, mas isso acaba produzindo uma visualidade que tange muito o orgânico, a organicidade, assim. Então eu achei bem dicotômico, assim, mas deu para perceber essa coisa das várias camadas, né? Como que fiquei pensando como que eu sou meticuloso na articulação dessas várias camadas, mas e essa duplicidade de gerar uma visualidade talvez assim diversa disso, né? Mesmo quando você põe aqueles esquadros todos ali, ele acaba formando muito mais uma trama, né? E a disposição flutuante dele também. Achei muito interessante os dispositivos que você flutua, assim, principalmente as pedras, né? Porque acabam trazendo também essa dicotomia. Então, o trabalho ele sempre tangencia extremos, eu acho, assim. E achei bem interessante. Eu acho que eu identifico algumas coisas, que eu também tenho algumas coisas organizadas, assim, que trazem uma certa... O Pedrosa fala do abstracionismo como uma forma de organização no primeiro momento, né? Então depois ele descarta essa parte e fala um pouco mais de como que isso vai influenciar o pensamento, assim. E é isso. A internet tá uma bosta. tinha várias coisas para falar também ao longo do tempo, mas a coisa da opinião é bem interessante, que é a coisa a Clésia Bose falou uma coisa legal, que é a diferença entre a opinião e o estereótipo, né? Então, você estava falando, quando a gente fica preso no ateliê muito com a gente mesmo, a gente tende ao estereótipo de nós mesmos, né? Então, a gente fica circulando pelo nosso próprio trabalho, né? E o outro é muito interessante porque a nossa percepção é sempre limitada, né? E nossos recursos são sempre limitados e cada um tem um limite e cada um tem um lugar. Então, quando você está em contato com o outro, né? Igual aqui no intercâmbio, no ateliê, isso traz essa constelação, né? Traz essa constelação do diverso. Pode ser um mesmo tema, um mesmo objeto, mas cada um vai ter uma opinião, vamos dizer assim, segundo a Clésia, né? Que é também a coisa do raciocinar e do pensar, né? Cada um vai trazer o seu pensar, que tem a ver com o ver e com o olhar, com a ideia do ver e do olhar, né? Que existe um distanciamento, vão colocando como se existisse um distanciamento entre as duas coisas. E aí esse contato com os veres, né, com os olhares, porque você pode trocar eles de lugar também e usar eles de modo aleatório, vamos dizer assim, mas entendendo que existe essa distância, um abismo entre os dois, e eu acho isso muito rico, né, porque vai naturalmente contaminando a gente, porque tudo faz parte da gente também. E vai tirando a gente do lugar comum, né? O Hans Urich fala que é devolver a intranquilidade perdida, né? A gente vive num mundo caótico buscando a tranquilidade, mas devolver como? no processo criativo a gente faz um pouco ao contrário também. A gente busca a ruptura, o implanejado, vamos dizer assim, dentro mesmo de toda a nossa elucubração, do nosso planejamento, tem uma coisa do imprevisto, do lance de dados, enfim, a gente pode chamar de muitas coisas. E aí eu acho que isso permeia muito o seu trabalho, assim, apesar dele ser um trabalho bem formatado, às vezes, assim, né? Tem um ordenamento, assim, muitas camadas. Eu acho que o que eu vejo, assim, a coisa de ele ter muitas camadas obriga a um ordenamento, porque senão você vai acabar se perdendo dentro das suas próprias camadas, né?
Mas é isso, prazer em conhecê-lo e em conhecer seu trabalho também. Muitos trabalhos legais. Aquela imagem do barquinho na boca, então, acho sensacional aquela imagem. É uma imagem muito bonita, porque além dos trabalhos terem uma coerência, terem uma estrutura, às vezes tem coisas que atravessam a gente mais, né? Não é do trabalho, eu acho que é do nosso choque com ele. E eu acho que a boca, vários me atravessaram, mas aquele barquinho na boca eu achei muito fantástico, muito fantástico. Que ótimo. Aí, ó, Camilo, conheceu Ele que você agora falou que e ele desdobra em muitas já coisas, teceu né? esses comentários aí maravilhosos, generosos, olha aí, tá vendo? Essa é maravilhosa. Preciso nem comentar, o Celso mas eu sempre gostei. fala uma coisa, no final ele sempre fala muito bem. Ele é ótimo Tá nisso. vendo? Falo nada, estou aprendendo. Já tá, eu acho que já tinha que oficializar já oficializa comentário final. Mas eu achei ótimo, Celso, porque eu tenho uma coisa com ordenamento, sim, mas eu diria que eu me interesso muito mais do que pelo pensamento dicotômico, pelo pensamento pela ambiguidade, sabe? Até uma coisa que foi um dos cernes da minha pesquisa de mestrado, assim, né? Pelos pensadores que eu utilizo e tal, né? Que não é uma coisa ou outra, porque no pensamento dicotômico a gente tem a exclusão dos elementos, né? Então é uma coisa ou outra. E eu acredito que o processo artístico ele diz muito mais respeito a um processo que não se exclui. Então, é uma coisa e outra, e outra, e outra, e outra, sabe? Ela não tem nenhuma origem, nenhum destino, né? Ela é essa coisa que, sabe? Essa imagem do Ouroboro, da fita de Moebius, são imagens recorrentes, porque eu acho que é uma hora você está dentro, uma hora você está fora. Né? Então, acho que a ambiguidade é melhor mesmo que a dicotomia. Não tinha encarado pelo lado da supressão, não. Mas tem esse trânsito, né? Eu acho isso interessante. Porque, às vezes, quando o pensamento é muito formatado, tende sempre a uma tendência mais geometrizante, né? Sabe o que eu faço? Não sei. O pessoal assim, que conhece mais de perto, a Tati mandou beijo, Tati, falou que conhece 1000 anos, mas que adorou para entender melhor. Mas se a gente tivesse aqui vendo livros, cadernos, eu tenho uma que eu acho que é uma coisa que me ajudou muito até aqui, né? Não é à toa que eu fiz um curso de planejamento para artistas caóticos, porque eu sou um artista caótico. Então, assim, eu tive que encontrar meios de manter uma certa ordem, digamos assim, para continuar produzindo, porque a gente está nesse meio de editais, dinâmica de ateliê, família, filho e tudo mais, está tudo acontecendo simultaneamente, não tem uma coisa depois da outra, é tudo simultâneo, né? Então, eu sempre busquei meio que uma forma de organizar isso de um modo que as coisas pudessem se materializar. Então, no meu processo de trabalho, ele quase sempre eu vou realmente estudando pedra portuguesa. Como que isso se liga? Eu tenho até já um esquema, é quase que um mapa que eu uso para o meu processo de trabalho. Escreveram sobre quais filmes, sabe? Eu vou destrinchando esse objeto de estudo